Olá, galerinha! Tudo bem com vocês, galerinha do terceiro ano? Estamos continuando os nossos estudos das aulas remotas, tá certo? Vamos continuar os estudos no livro e o próximo assunto do mês é polímeros sintéticos. Deixa eu me colocar aqui. Oi, tudo bem com vocês? Então, polímeros sintéticos, esse é o vídeo de número 1. São 2 vídeos, tá? Essa é a parte de número 1. Não esqueça de comentar aí embaixo para eu saber que você está acompanhando a videoaula, tá certo? Então, galerinha, vamos logo para a videoaula, não vamos perder tempo, vamos começar esse assunto agora, que é sobre polímeros sintéticos. Pegue seu livro aí, página 55 até a página 62, tá certo? Então vamos lá começar. O conceito do polímero, bora entender qual é o conceito do polímero primeiro. Além de importante fonte de combustíveis, o petróleo, lembra que a gente estava estudando petróleo, então já está intercalado o assunto. O petróleo, ele pode ser utilizado para matéria-prima de diversos materiais do dia a dia formado por os hidrocarbonetos. O plástico é um dos materiais mais utilizados hoje em dia. Então, dá para você fazer plástico a partir do petróleo. Dá para tirar plástico do petróleo. É isso mesmo. O polietileno, por exemplo, é um tipo de plástico, tá? Muito utilizado no mundo e pode ser encontrado em sacolas, sacos de lixo, cestas de lixo, tubos de canetas esferográficas, embalagem de cosméticos, produtos de limpeza e etc. Tá certo? Então, polietileno é um tipo de um plástico. O plástico pode ser derivado do petróleo, que a gente já estava estudando. Para a gente entender, uma das primeiras sínteses aí do plástico polietileno foi feito lá pelo Hans von Pechmann, lá em 1898. E foi sintetizado, enfim, bem feito, né, através de um equipamento aí, que foi liderado pelo Reginald Gibson e também pelo Eric Fansett, lá em 1930, tá certo? 1930, então o polietileno foi finalmente feito, finalmente produzido. Vamos entender o que é um polímero de vez, então. A gente já entendeu que o polietileno é um tipo de plástico, o plástico é derivado do petróleo. O que é um polímero, então? Vamos começar para a gente entender. É um pouco complexo, mas a gente vai conseguir pegar. O termo plástico acabou sendo popularmente empregado como sinônimo de parte dos materiais chamados de quê? Polímeros sintéticos, que é o que a gente está estudando. Eles apresentam uma propriedade chamada plasticidade, ou seja, modificam sua forma por aplicação de calor ou pressão. Então, daí, a partir da plasticidade desses polímeros sintéticos foi que a gente começou a conhecer o plástico. As sacolas plásticas são exemplos desse material, porém, nem todos os polímeros são plásticos. Olha, o DNA, a celulose, o amido, algumas proteínas, elas também são formadas por polímeros. Antes mesmo do ser humano começar a sintetizar os polímeros, tá certo? Para a gente entender o que é polímero agora, a gente tem que entender o que é monômero. O que é um monômero? Gente, monômero é uma molécula bem pequenininha, de baixa massa molecular, uma coisinha bem pequena, cujo através de reações de polimerização, ela vai se juntando com outros monômeros e criando macromoléculas. Aí você me pergunta, o que são macromoléculas? Macromoléculas são conjuntos de monômeros, cujo em contato com diversas outras macromoléculas, eles vão formar os polímeros. Então tá aí, finalmente entendemos o que são polímeros. Polímeros são conjuntos de macromoléculas. Macromoléculas são conjuntos de monômeros. Monômeros são pequenas moléculazinhas bem pequenininhas de baixa massa molecular. Olha um exemplo bem aqui para a gente entender. Uma molécula qualquer, bem pequenininha, é um monômero. Se eu juntar vários e vários monômeros, olha o que forma? Uma macromolécula. Várias e várias macromoléculas vão formar um polímero, finalmente, aquilo que a gente queria entender o que é. A gente estava estudando petróleo, lembra? Olha, o barril do petróleo, por exemplo. 8% do barril do petróleo, ele é constituído disso aqui, ó, que é chamado de nafta, nafta do petróleo. É desse nafta que vão sair os plásticos, vão sair os polímeros sintéticos, tudo aquilo que a gente vai utilizar, tá? O resto a gente já tinha visto. O óleo diesel é 40%, a gasolina que a gente estudou bastante, só 18%, óleo combustível 14%, GLP, que é os gases, 8%, querosene é 4%, outros tipos de substâncias 8%. Então, nafta é da onde sai. De um barril de petróleo só tem 8% de nafta para fazer os plásticos, tá certo? Então, vamos entender as reações de polimerização por adição. A reação por adição e a polimerização por adição. Os átomos, eles são formados por compostos que têm ligações químicas. Vocês já estudaram isso durante todo o ensino médio, né? A ligação metálica, a ligação iônica e a convalente, que a gente está vendo mais firme ainda esse ano, que são as ligações simples, duplas e triplas. Cada tipo de ligação ele vai apresentar característica específica, distâncias interatômicas específicas e energia de ligação diferente entre si e específica também. Olha um exemplo aqui, ó. Uma ligação covalente simples aqui entre dois carbonos tem uma distância de 0,154 nanômetros.
certo? Nanômetros é uma coisa muito pequena, é 10 elevado a menos 9 metros, é muito pequeno o nanômetro, tá certo? Então observa que quanto mais ligações vai tendo, por exemplo, na ligação dupla, a distância intramolecular vai sendo menor. Quando tem a ligação tripla, menor. Então vai diminuindo essa ligação de acordo com a distância, tá certo? A energia também aumenta de acordo com esse tipo de ligações. Aí é só para a gente entender. Vamos pegar a reação por adição. Por exemplo, aqui tem um monômero qualquer. Esse X representa qualquer átomo. Podia ser um oxigênio, podia ser um hidrogênio, podia ser um enxofre, podia ser um nitrogênio, podia ser qualquer coisa. Um átomo X ligado aos 2 carbonos, certo? Ligado aos 2 carbonos com a ligação dupla, a gente quer implementar um átomo A e um B. Tanto faz quem seja o A ou o B, pode ser qualquer um, igual eu falei. Ele vai quebrar essa reação por adição, ela vai quebrar essa ligação dupla, fazendo com que surja 2 ligaçõezinhas para eu conseguir encaixar na molécula essa substância, tá certo? Então o que a gente pode fazer quando o monômero já tiver, né? Aqui, por exemplo, tem um átomo A, um átomo X, um Z, um Y, um W, tanto faz o átomo que esteja aqui, nitrogênio, oxigênio, qualquer átomo que seja, tá? E o que eu vou fazer na polimerização por adição? Vou pegar um monômero, tá? Ou um número, esse N quer dizer número de monômeros, podia ser 10 monômeros, vou pegar algum monômero, vou jogar no catalisador e aí vai começar a surgir o polímero. Por quê? Porque quando eu quebrar essa ligação dupla, você vê que vai sobrar ligações para o lado. O que vai acontecer? Eu posso juntar esse monômero com outro desse mesmo monômero, aí vai ficar 2, um do lado do outro. Vai começando a surgir o quê? As macromoléculas. Várias macromoléculas, polímero, né? Por isso que tem um N aqui, pode ser vários números desse mesmo monômero vão fazer o polímero. Tá certo? Tá dando para pegar? Vamos entender então polietileno, que é um tipo de monômero, um tipo de polímero, tá? De um conjunto de monômeros, um conjunto de macromoléculas para formar o nosso polímero, para formar o nosso plástico. Aqui está o monômero do polietileno. O monômero do polietileno é o eteno. Bora lembrar como que se escreve os nomes? Ó, et, 2 carbonos, en, ligação dupla, e O porque só é hidrocarbonetos. Então, eteno. Ou o nome dele semissistemático, tá? Que é a mistura de um nome trivial com um nome sistemático, etileno. Ele é mais conhecido como etileno, mas o nome sistemático dele certinho é o eteno, mas pode ser chamado de etileno. Então, quando a gente pega um número de vários e vários ponômeros assim, vai fazendo essa quebrança, né, da ligação dupla dele aqui, vai surgir o polietileno, que é um polímero. São vários e vários monômeros do eteno junto, ó, por isso que tem um N, por isso que tem um N. Pode ser uns 10, né? Vai ter fórmulas que a gente vai ver mais pra frente. Se tiver uns 10 desse junto, surge o polietileno, que é um dos tipos de polímeros que é utilizado. Então, dependendo de como as macromoléculas são sintetizadas, polímeros com diferentes características estruturais são formados. Por exemplo, eu posso não só adicionar, como vocês viram aqui, só o hidrogênio. Eu posso adicionar outras coisas para deixar esse polímero diferente. Aí pode surgir vários tipos de polímero. O polietileno entre si, ele tem 2 discrepâncias, olha. Ele vai aí para o PAD. PAD é o polietileno de alta densidade. Alta densidade é um forte, ele é bem junto. Ou seja, o polímero de alta densidade do polietileno, ele é usado em baldes, bandejas, utensílios domésticos e etc. Já o de baixa densidade, ele é encontrado em sacos de lixo, embalagens flexíveis, revestindo fios e cabos elétricos e etc. O de baixa densidade ele já é mais fácil de rasgar, você vê, né? Saco de lixo, embalagem flexível. Já o de alta densidade é mais difícil, balde, bandeja, utensílio, você precisa de uma tesoura para cortar, ou alguma faca, alguma coisa do tipo. Só que ele também não é tão forte, né? Tá aqui o exemplo do PAD, o de alta densidade, aqui os tipos de plástico que ele faz, e o de baixa densidade, né? A luvinha lá de hospital que ele faz. As características, então, do polietileno. Por exemplo, o de alta densidade, vocês podem ver que para ele conseguir fazer sua temperatura de fusão é acima de 130 graus, porque ele é mais resistente do que o de baixa, que é só 110. A resistência à tração dele também é maior, então 43. É mais difícil você fazer tração nele, conseguir quebrar, né, na mão, rasgar um balde, do que rasgar o de baixa densidade, que são plásticos, são sacolas e etc, tá certo? Isso é só para a gente entender. Então, por que o de baixa densidade ele é mais frágil e o de alta densidade é mais forte? Se eles são a mesma coisa, eles estão com as mesmas substâncias. Olha aqui, ó, gente, ó. O A é de baixa, esse aqui é alta. Por que esse é alto? Ó, tá tudo juntinho. Todas as macromoléculas, ó, essa linha, uma macromolécula, 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 tá tudo juntinho. Se está juntinho é mais difícil de quebrar, ou seja, esse é o de alta densidade. Aí quando eu pego essa mesma macromolécula e boto aqui, ó,
aqui uma macromolécula, aqui outra, aqui toda virada, outra aqui virada, outra. Quando eu fico invertendo essas macromoléculas, aí ela vai ficando com a densidade menor, ela vai tendo tração menor e vai sendo mais fácil de rasgar, por exemplo, tá certo? Para a gente fechar, a gente vai entender que o eteno, que é o monômero do polietileno, ele pode ser obtido tanto do petróleo que a gente já visto, mas ele pode também ser obtido da cana-de-açúcar. A gente vai estudar a cana-de-açúcar também no próximo capítulo, bem forte, a fermentação alcoólica, vamos entender como são feito o álcool, como é feito as bebidas alcoólicas, a gente vai estudar isso. Mas só para a gente ter uma introdução aí, ó, quando eu quero tirar da cana-de-açúcar, eu vou pegar a sacarose, que é o açúcar puro, né? Vou transformar ele em etanol, que é o processo de fermentação, que a gente vai estudar como que faz isso. E por desidratação intramolecular, gera o eteno, conforme vai mostrar. Aqui é a molécula do etanol, tá? Et são 2 carbonos, an, só ligações simples entre os carbonos, ol porque tem um oxigênio. A gente vai estudar os alcoóis também, como que funcionam os alcoóis, como que a gente muda o nome. Mas vocês já tinham também visto um pouquinho antes lá na tabela, que quando é um álcool termina com ol, só quando é hidrocarboneto termina com ol. Tá certo? Então esse é o etanol. O álcool etílico, a gente vai fazer um processo lá de desidratação, eu vou tirar a água, né? OH, eu tirei a água, eu tirei o H2O, tirei essas duas ligações simples, e esse processozinho aqui transformou em uma ligação dupla, transformou no eteno, et, 2 carbonos, em ligação dupla, e O, só hidrocarbonetos. Eu tirei a água e virou um eteno. Viu como é bacana, gente? Então, na próxima aula a gente vai estudar o polipropileno, não agora, tá certo? Não agora. Então, só pra gente encerrar, tá? Esse é o vídeo de número 1, não esqueça de comentar aí embaixo, e vai ter a parte de número 2 pra gente continuar entendendo. Tá certo, gente? Muito obrigado, valeu galerinha do terceiro ano, até mais!